11ª carta de Joel Goldsmith aos seus alunos, mês de novembro de 1954. Alcançando aquela mente. A vida é muito parecida com uma peça de teatro que se desenrola do primeiro ao último ato, em que os personagens principais passam por todo tipo de provações, tentações e problemas antes de chegar ao final feliz. Neste mundo, teremos estas experiências de parecer bom ou ruim, para cima ou para baixo, saudável ou doente, rico ou pobre, mas na realização da mente que estava em Cristo Jesus, teremos a vida eterna. A história de todo grande profeta é uma história de iluminação após as lutas. José aceitou sua entrega à escravidão como um ato de Deus. Elias finalmente percebeu que, através de cada passo de seu banimento, Deus estava presente, vendo-o através dele. Moisés aceitou a libertação dos hebreus como um ato de Deus e teve a prova da presença a cada passo da longa e dura jornada. Assim, nós devemos, independentemente das nossas experiências no mundo, e mesmo passando pelas provações de Moisés, Elias, Jesus, Paulo e João, compreender e perceber que a presença divina nos ofusca e nos acompanha a cada passo do nosso caminho. Tendo tocado nesta bainha espiritual, tendo feito o contato, nunca estamos sozinhos, nunca abandonados, nunca autorizados a falhar. Há sempre o último ato, a realização da mente de Cristo. Se reconhecermos esta verdade, estamos vivendo pela graça e deixamos o raciocínio, o pensamento e o planejamento da mente relaxar enquanto reconhecemos nosso bem como o dom de Deus, como a presença divina eterna. Se experimentarmos qualquer sentimento humano de discórdia, continuemos a olhar para o anjo do Senhor, o Cristo, o Pai interior, e escutemos a voz pequena e silenciosa. Ele nunca nos deixará, nem nos abandonará. Ele é nossa dispensa permanente. A existência humana, antes do despertar, é a vida cortada de sua fonte. Um caso acidental de acerto ou falha com qualquer assunto como possibilidades e a maioria das coisas como probabilidades. Mas, mesmo assim, há uma presença à espreita em segundo plano, apenas esperando o momento certo para emergir como o próprio Cristo do nosso ser, como a nossa salvação individual. Como estudantes da verdade, estudamos para a cura, para a demonstração e para uma compreensão da letra da verdade. Porque outros estiveram adiante de nós neste caminho e adquiriram alguma medida de consciência da verdade, nós somos capazes de receber daqueles que se tornaram praticantes e professores algum conhecimento da letra da verdade. O próximo passo em nosso desdobramento é fazer o objeto do nosso trabalho alcançar aquela mente que estava em Cristo Jesus. A mente humana é apenas um sentido de limitação, não vai além da educação, meio ambiente, experiência pessoal e alguma medida de hereditariedade e formação. Chegar através disso à alma é ter alcançado a onipotência e a onipresença, a consciência consciente do infinito. A alma, ou consciência infinita, é a consciência infinita disponibilizada ao indivíduo. No silêncio da mente humana, com seus desejos, medos, dúvidas, satisfações e prazeres, ocorre a única consciência ou consciência consciente do infinito. O que se segue é o desdobramento dessa mesma consciência infinita, revelando-se como a nossa experiência individual. Deixe que esta mente esteja em você, a mente que também estava em Cristo Jesus. Aquela que levantou Cristo dos mortos também vivificará
seus corpos mortais por seu espírito que habita em você. É a realização desse mesmo espírito que ressuscitou Jesus que devemos buscar. Não é falando sobre isto, nem declarando, não ensinando ou pregando sobre isso, mas alcançando ou tendo essa mente. Visto que a mente humana não pode ser o caminho para a atividade da alma, esta consciência superior deve ser alcançada. Assim, através da consciência superior, ou daquela mente que estava em Cristo Jesus, a alma revela a si mesma suas atividades e seu ser como nossa experiência individual. Este é o plano interior, o reino interior, a consciência interior, o mundo interior, o reino de Deus. Toda a sabedoria, energia, vida, vitalidade, direção, apoio, orientação e suprimento emanam dele, mas o contato deve ser mantido. Meditação é a avenida de contato. A meditação pode ser longa e em silêncio, ou pode ser um momento de escuta, ou reconhecimento do eu interior, ou presença. Aquilo que se transmite a nós a partir da consciência interior é poder. Não os pensamentos que pensamos, não nossas declarações ou crenças, mas aquilo que se revela interiormente é poder, com sinais se seguindo. O que é revelado em segredo, dentro, é gritado nos telhados da casa, tornado visivelmente evidente como demonstração. Lembre-se que, para o nosso trabalho e para a nossa vida, estamos usando uma faculdade superior aos 5 sentidos físicos. Os 5 sentidos são limitados. Podemos ver, ouvir, saborear, tocar e cheirar, apenas o que está próximo à mão. Podemos raciocinar e pensar apenas naquilo que é, em certa medida, conhecido por nós. Por outro lado, a consciência interior é sem limites. Podemos nos tornar conscientes daquilo que está muito além da nossa presença imediata e podemos saber aquilo o qual não tivemos conhecimento prévio. A consciência interior é ilimitada e nos transmite infinitamente e eternamente. A missão do caminho infinito é para nos desenvolver até o ponto de realização desta consciência interior infinita e invisível que, em nossos escritos, se chama o infinito invisível, para que possamos manifestar aqui e agora o nosso ser inerente e natural, infinito, onipresente, onipotente. Aquilo que buscamos. Em nossa busca por Deus, ou da verdade que é Deus, lemos inúmeros livros, ouvimos sermões, assistimos a aulas e palestras, e até estudamos toda uma literatura de escritos espirituais, como se encontrássemos esse Deus da verdade, ou verdade de Deus nesses materiais. É bom que o buscador espiritual mergulhe na atmosfera de Deus, encontrada onde quer que os verdadeiros iniciados e discípulos se encontrem, e em qualquer literatura que tenha sido dada ao mundo pelos verdadeiros profetas de todas as épocas. Mas que o buscador perceba desde o início que a verdade não se encontra nestes livros ou encontros, mas sim na consciência que o buscador desenvolve e evolui na busca, e então, cada livro lido, cada meditação e cada comunhão experimentada produzirá um rico fruto espiritual. A verdade não é conhecida através da leitura ou oração, mas através do grau de consciência espiritual alcançado através do estudo, meditação, comunhão e oração. A busca pela verdade, a busca por Deus, sempre deve ser realizada por tudo que se desenvolva, desdobre e divulgue sua consciência espiritual. A contemplação da verdade, que é inicialmente um processo mental ou intelectual, não revela em si mesmo Deus, mas o eleva acima dos conceitos mentais da verdade para a realização das faculdades espirituais que revelam Deus em sua plenitude.
Cada passagem bíblica pensada, ponderada e meditada sobre eleva-o a um passo acima da contemplação sobre a realização. Cada livro de sabedoria espiritual, constantemente estudado e praticado, desenvolve mais das faculdades da alma através das quais a verdade é discernida e demonstrada. A capacidade primeiro de contemplar, depois meditar sobre a verdade, leva à habilidade espiritual de oração e comunhão, e estas revelam Deus face a face. Deus não pode ser conhecido com a mente ou por processos de pensamento. O que se sabe de Deus através da mente é apenas o conceito de Deus, um conceito em constante mudança, mesmo que Deus em si seja imutável. No entanto, a capacidade de ponderar intelectualmente esses conceitos leva inevitavelmente à consciência superior, onde Deus é primeiro discernido e depois realizado. Entender agora que tudo o que se sabe sobre Deus não é Deus, mas apenas um conceito de Deus, começa imediatamente a libertar o buscador da limitação de cada conceito conhecido. Reconhecer a cada nova descoberta de Deus que apenas outro conceito de Deus está sendo entretido no pensamento, nos liberta de tais conceitos e prepara a consciência para a experiência real do ser divino que está por vir. Até agora você não orou a Deus, mas a um conceito ou imagem de Deus, e portanto suas orações foram inúteis. Toda vez que você é tentado a orar, pare. Pergunte a si mesmo se este é Deus a quem você ora ou apenas outra ideia de Deus. E, imediatamente, você vai experimentar um vislumbre da verdadeira oração e, em breve, o próprio toque dele em sua vida. Sempre que você se volta para Deus por orientação, sabedoria, cura, pergunte a si mesmo primeiro se você não está esperando o seu bem de alguma nova ideia ou conceito de Deus, em vez de Deus em si. Inevitavelmente isso leva à pergunta: se tudo o que eu tenho pensado como verdade ou Deus é apenas as minhas ideias de Deus ou conceitos da realidade, então o que é Deus? E naquele momento de silêncio, enquanto se aguarda a resposta, o primeiro pequeno vislumbre do seu ser é revelado a você dentro de si mesmo. Lembre-se que é somente quando você chega onde não tem mais conceitos de Deus, não tem mais pensamentos ou ideias de Deus, que o próprio Deus se revela. Os curadores espirituais são mais do que homens e mulheres que aprenderam algumas verdades dos livros e dos professores. Eles são indivíduos que alcançaram alguma medida de discernimento espiritual, através da qual percebem a atividade e o ser do divino, exatamente onde o sentido mortal veria o bem ou o mal humano. Os curadores espirituais não superam ou destroem o pecado, a doença, a morte ou outras limitações através das verdades que aprenderam, mas, ao contrário, a sua consciência espiritualmente iluminada vê através das aparências humanas de harmonia e discórdia como a própria presença. Os curadores e professores espirituais, através da consciência iluminada, se elevaram à atmosfera de Deus, onde aquilo que aparece como bom e mau ser humano não tem ser, não tem presença, nem lei, nem poder. Nesta consciência iluminada, Deus é revelado como as harmonias individuais de você e de mim. Estes curadores e professores conscientes da alma não fizeram nada ao erro, mas por sua sabedoria espiritual, perceberam o Filho de Deus, o ser divino, e o falso sentido do ser desapareceu de vista. Estude, leia, pondere, medite, pratique, ó buscador, que assim as escalas de mortalidade caem dos olhos, e a visão espiritual substitui a visão humana. A audição humana dá lugar à apreensão da voz mansa e delicada.
O que entender para curar. Nós aprendemos que tudo o que acreditamos saber sobre Deus é apenas um conceito de Deus, não o próprio Deus. Nenhuma verdade que você possa saber realmente é a verdade. Deus pode e faz revelar-se para nós quando alcançamos uma quietude interior. A verdade é claramente percebida e demonstrada quando somos receptivos à sua presença. Nada é escondido naqueles que buscam Deus por Deus, pela alegria, paz, vida e amor de Deus, pela própria experiência. Quando aprendemos tão lentamente a desistir de nossas opiniões, crenças e teorias sobre Deus, quando percebemos o nada dos conceitos humanos da verdade, então Deus preenche nosso ser de tal forma que Deus vive nossas próprias vidas. É esta experiência que revela o próximo grande segredo da vida. Nós não conhecemos o homem, não conhecemos uns aos outros, nem mesmo conhecemos a natureza da vida animal e vegetal. Também aceitamos as opiniões, pensamentos ou convicções baseadas inteiramente nas aparências. Temos rotulado algumas pessoas como boas e outras como más. Pensamos em alguns como amigos e outros como inimigos. Acreditamos que isto é saúde e aquilo é doença. Nossa existência é baseada quase inteiramente em julgar pelas aparências. E, no entanto, a revelação do Mestre é julgar o julgamento justo. Todo trabalho de cura espiritual é baseado na capacidade de ignorar as aparências e ver através delas para o julgamento justo. A capacidade de adquirir esse dom espiritual de cura ou verdadeiro discernimento vem com a mesma prática que aprendemos na busca da verdadeira consciência de Deus. Quando confrontado com uma pessoa ou condição, é necessário não emitir julgamento, não ter opinião ou conceito ao perceber que qualquer conceito não é a verdade sobre a situação. No exato momento em que deixamos de aceitar a aparência e retemos nosso conceito de pessoa ou situação, nesse momento chegamos a um momento de silêncio do pensamento, medo, ódio ou julgamento humano. E então o Pai, dentro, nossa consciência superior, revela a verdade sobre a pessoa, condição ou situação. Nem você, nem eu podemos saber a verdade, mas Deus pode e faz, naquele momento de quietude, revelar a verdade sobre tudo o que é necessário saber. Aborde cada pessoa, condição e situação como você aborda a busca de Deus, com o pleno conhecimento de que o que você sabe não é verdade, mas sendo apenas um conceito ou opinião com base na aparência. Mas uma vez que Deus sabe, ficamos quietos e neste silêncio interior ouvimos e conhecemos a verdade e contemplamos a realidade espiritual da pessoa ou situação. Na revelação ou desdobramento recebido de dentro, em paz e sossego, está a cura. É por isso que sabemos que você e eu nunca vamos curar, mas nós podemos ser os instrumentos através dos quais e como a consciência de cura nos abençoa e aqueles que nos encontram. Pode parecer por um momento que descobrimos um simples segredo da vida, facilmente praticável. Mas não nos enganemos, é verdade, este é um simples, embora profundo, segredo da vida. De fato, toda a vida espiritual e cura é baseada em cima dele, mas a capacidade de alcançar esta consciência vem apenas com a prática constante e inabalável, a permanência contínua no conhecimento de que não devemos aceitar as aparências, que devemos rejeitar conscientemente todo conceito de Deus, do homem, das coisas, e que devemos pacientemente ficar quietos até que Deus revele através da nossa consciência superior aquilo que é verdade, a verdade sobre Deus, o homem
e o universo. Este é o meio de desenvolver essa consciência espiritual, que é o único poder de cura e também é o dom do conhecimento e da vida espiritual. Este é o significado de que esta mente esteja em você, a mente que também estava em Cristo Jesus. Ter ou alcançar esta consciência espiritual que automaticamente rejeita conceitos, julgamentos e condenações e assim abençoa, cura e perdoa instantaneamente. É possível de ser alcançado, mas só a devoção a Deus e o amor ao homem dão a firmeza e a paciência necessária. Aprendemos que a consciência espiritual é o curador. Agora sabemos o que constitui a consciência espiritual: a capacidade de abster-se de aceitar os conceitos de Deus e do homem, e no momento de quietude humana, deixa o Espírito Divino pronunciar e revelar a si mesmo. A consciência espiritual é a sua consciência e a minha, quando liberta do sentido pessoal, dos desejos e dos conceitos de vida. A consciência espiritual é a sua consciência e a minha, conforme nos recusamos a aceitar os conceitos, medos e ódios do mundo, e recebemos de dentro a calma, segurança e confiança que vem com a realização da sua presença. Nesta consciência há uma quietude e paz transcendental que verdadeiramente ultrapassa o entendimento. Há uma consciência que é em si a paz, fique quieto, para todas as discórdias. Inspiração diária. Sempre que vou para a plataforma de palestras ou para a sala de aula, e mais recentemente como quando me sentei diante de um microfone para dar uma série de transmissões matinais, não tenho pensado em nada com antecedência e nada ensaiado em minha mente para dizer. Em vez disso, eu vou em um sentido de oração, na atitude de que esta não é a palavra de Joel que está sendo dada, mas esta é a palavra de Deus sendo dada através do instrumento conhecido como Joel. E por isso estou sempre confiante que Deus me dará apenas a palavra necessária para a ocasião. Quando Moisés estava levando os filhos de Israel para fora do Egito, para a liberdade, você vai se lembrar que Deus atendeu a todas as necessidades conforme a necessidade surgisse. Quando o exército do faraó estava em estreita perseguição dos hebreus fugitivos, Deus enviou, através da consciência de Moisés, uma nuvem de dia e uma coluna de fogo de noite para guiá-los através do deserto. Quando não havia comida, ele enviou maná do céu. Quando não havia água, a água saía da rocha. Quando o mar vermelho provou ser uma barreira, Deus abriu o caminho para as pessoas atravessarem em terra seca, e em todos os casos de necessidade, Deus forneceu somente a coisa certa para a ocasião. No Novo Testamento, descobrimos que quando o Mestre, Cristo Jesus, estava pregando e curando multidões, surgiu uma necessidade por alimento, e Deus, através da consciência de Jesus, multiplicou os pães e os peixes, e ainda sobraram 12 cestos cheios. Quando multidões furiosas ameaçaram o Mestre, Deus abriu o caminho através da multidão. Quando os impostos eram devidos, Deus produziu ouro na boca do peixe. A lição destas experiências e, de fato, de todas as experiências que se encontram ao longo da Bíblia, é que, em cada uma destas ocasiões, havia um Moisés presente, um Jesus presente, e em outros casos havia um Elias, um Eliseu, um Isaías. Sempre havia alguém cuja consciência estava preenchida com a palavra de Deus, aquele que viveu, se moveu e teve seu ser em Deus, e deixou a palavra de Deus habitar nele. Assim é conosco hoje, porque por muitos anos estamos acostumados a viver na palavra, através da palavra e com a palavra de Deus,
Sempre que falamos ou escrevemos a palavra necessária e apropriada vem à tona. Esta mesma verdade é verdadeira em toda a nossa experiência ativa. Tudo o que é necessário para o desempenho do nosso trabalho, encontramos Deus sempre disponível para fazê-lo por nós e através de nós. Cada um de nós tem um trabalho a fazer. Para alguns é trabalho físico ou profissional. Para alguns é mental. Para outros é criativo ou inventivo. Todos nós nos acostumamos com a ideia de que só devemos realizá-lo, que a responsabilidade é inteiramente nossa e que só podemos realizá-lo em proporção à nossa própria força e habilidade, de acordo com nossa própria experiência e sabedoria. Mas agora nos é dado uma nova lição. Ele executa o que é designado para mim. O Senhor aperfeiçoa aquilo que me diz respeito. Nesta compreensão, podemos fazer nosso trabalho muito além dos limites da nossa própria capacidade. Podemos saber coisas muito além de nossa própria educação e conhecimento. Podemos atender às demandas de nossas famílias, amigos e benevolências muito além da capacidade de nossos próprios bolsos, mas só podemos fazer isso através da palavra de Deus. Somente permanecendo na palavra de Deus e deixando a palavra permanecer em nós. E assim, muitas e muitas vezes ao longo do dia, cada um de nós se lembra desta promessa das Escrituras. Ele realiza o que é designado para mim. E observe o grande relaxamento da responsabilidade, o profundo sentimento de paz ao perceber: o Senhor aperfeiçoa aquilo que me diz respeito. Ou, como nas palavras do Mestre, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho. Você pode realizar o seu trabalho com um pensamento muito mais claro e com uma mente muito mais livre quando você sabe que não está sozinho. Há uma grande sabedoria trabalhando dentro e através de você, quando você percebe que dentro de você há um grande espírito dando-lhe maiores capacidades, maiores recompensas e maior reconhecimento do que você poderia ganhar ou merecer por si mesmo. Não há Deus distante te pedindo favores especiais, mas há um Deus de quem um de nossos grandes poetas escreveu: fale com ele tu, pois ele ouve, e espírito com espírito pode se encontrar. Ele está mais perto do que a respiração e mais próximo que mãos e pés. Trata-se do poema O Panteísmo Superior, de Alfred Lord Tennyson. Ele está mais perto de você do que a respiração, e esse Deus dentro de você, esse poder, esse amor divino, essa sabedoria infinita estão prontos conforme você permite e Ele realize tudo o que lhe é dado para fazer. É uma coisa maravilhosa saber que não estamos sozinhos no mundo. Nós nunca estivemos sozinhos. Nós simplesmente negligenciamos trazer Deus, a palavra de Deus, em parceria com a nossa experiência diária. Nós esquecemos que Deus é prático e que o caminho da vida através de Deus é prático. Nada na vida humana é mais prático do que a realização e o reconhecimento da presença de Deus dentro de nós. É como descansar sobre uma suave e envolvente nuvem de paz, amor e confiança.